Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, a partir do verso 12. A gente vai ler do 12 ao 17. E o título e o tema é Ensinando a Amar. João, capítulo 15, verso 12. João 15, verso 12. Não é esse que está na tela não, é João 15, verso 12. Está João do isso. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 12. A gente vai ler do 12 ao 17. Diz assim: O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Verso 14: Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Verso 17 e último da nossa exposição: O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Pai, louvado e agradecido seja seu santo nome, Pai. Nós cantamos louvores, entoamos louvores, Senhor, com os nossos lábios, frutos daquilo que o nosso coração sente, Senhor, de glorificar a sua soberania, de glorificar, Senhor, a sua essência. E nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir o Teu Santo Espírito trabalhar em nossas vidas, Senhor, através dessa mensagem, Pai. O pregador, ele só vem aqui trazer a mensagem e de nada ele tem para acrescentar, e de nada ele pode tirar, Senhor, porque se ele fizer isso, Senhor, ele está pecando contra Ti. Então, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa falar tremendamente na vida dos meus irmãos, que eu não possa ser um interlocutor que atrapalhe essa mensagem, que ela possa chegar cristalina, mas que seja uma mensagem, Senhor, de resposta, uma mensagem de ensino, uma mensagem de edificação, uma mensagem, Senhor, em que possamos ouvir, ruminar e praticar, Senhor. Porque a sua mensagem, ela foi realizada, feita, para que desse frutos, para que nós pratiquemos ela, Pai. E não para que apenas num lugar, no espaço físico, nós possamos falar dela e tratar 45 minutos, 40 minutos dela e sairmos daqui e não praticarmos, Senhor. Porque se fizermos isso, Senhor, de nada, Senhor, presta, Senhor, a nossa adoração. De nada serve o ajuntamento de pessoas se não for para te adorar, se não for para te servir, se não for para praticar seus ensinamentos. Então, Senhor, fala a nós, Senhor, para que saiamos daqui a fim de praticar seus ensinamentos, a fim de que possamos sair daqui edificados, Senhor, em conhecimento, Pai. Pai, então, em nome de Cristo, Senhor, que o Senhor possa trabalhar, que Teu Espírito possa passear, Senhor, no meio de nós, Senhor, que possa nos convencer, tocar na nossa vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, pratique em nós, Senhor, o Teu querer e o Teu agir nesse momento, através dessa mensagem, Pai. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Graças a Deus. Aqui diz: o meu mandamento é esse. Quem diz isso? É Jesus Cristo. Ele fala: o meu mandamento é este. E quando eu leio só esse pequeno trecho desse verso, eu penso que coisa incrível, que coisa maravilhosa é o poder de síntese, que coisa maravilhosa é o poder de resumo, que coisa maravilhosa é o poder de convergência, de harmonização que Jesus demonstra aqui com essas palavras. Aqui ele demonstra todo o seu poder de resumo. O meu mandamento é este. A Moisés, Deus deu para ele 2 tábuas. Elas continham 10 palavras que ficaram conhecidas como os 10 mandamentos.
E se isso não fosse o bastante, essas 2 tábuas com os 10 mandamentos, Moisés também recebe instruções que na sua maioria tinha a ver com aquele período do deserto que Israel iria passar. Havia prescrições de vários tipos de ordens. E aí, a tarefa do hermeneuta, daquele que tem que fazer, praticar, de entender, de compreender, do exegete bíblico, é distinguir o que é fundamental, o que é perene, o que é eterno, do que aquilo que era circunstancial, que era temporal. Alguns, infelizmente, alguns ainda não levaram isso como uma missão e foram passando a incluir isso como um peso sobre os ombros dos fiéis, dos crentes, do povo de Deus. Mas Jesus não. Jesus não fez isso, muito pelo contrário. Em certa ocasião, indagado qual seria o principal dos mandamentos, Jesus ele não titubeou, Jesus ele não coçou a cabeça, Jesus não parou para pensar, Jesus não falou, 1 minuto só que eu vou abrir aqui a palavra, não, deixa eu pensar que eu vou orar. Jesus não fez isso, Jesus não titubeou. E veja bem, essa era uma pergunta que cabe para registro, que não era uma pergunta sem sentido, porque os rabinos voltam e eram indagados justamente sobre o que era importante e significativo, em razão de haver várias regras. Havia mais de 600 regras, tantas prescrições impossíveis de serem guardadas todas elas, por todas as pessoas. Então o rabino acabava direcionando para algumas, para que a vida dos seus discípulos andasse, continuasse, para que os seus alunos compreendessem que aquelas seriam as mais importantes, no sentido de que era impossível se guardar tudo. Então não era sem sentido essa pergunta, não era uma pegadinha essa pergunta. O que é fundamental? O que é fundamental para a gente guardar? O que é fundamental para o cristão, para o crente em Jesus Cristo, aquele que tem a fé em Cristo Jesus, guardar? Qual é o mandamento principal? Então essa pergunta dirigida a Jesus, ela tinha esse contexto. Mestre, dessas prescrições, desses mandamentos, dessas quantidades de artigos que tem nessa lei, quais são os mais importantes? Quais que a gente deve guardar? Qual é o que tem um sentido de urgência maior? E novamente, Jesus ele não parou para coçar a cabeça. Ele não parou para pensar, ele não falou, olha, eu vou orar, eu vou agora botar meu joelho, eu vou falar com o Pai, eu vou me retirar, e eu vou passar um tempo, eu vou entrar na caverna de Adulão, eu vou ficar 7 dias orando. Não, ele não titubeou, ele não rodeou a conversa, ele não ficou remancheando, como a gente costuma falar. Ele deve ter até pensado, como é que me faz uma pergunta dessa? Tamanha a facilidade da resposta que eu vou dar para eles, que eles já deveriam saber. O povo de Deus devia saber. E Jesus deve ter pensado nisso na hora. Além de não ter titubeado, deve ter pensado. Eu, no meu exercício, ao ler essa passagem, fico pensando em Jesus. Naquele momento, sem titubear, pensando, será que eles não sabem? Eles me fazem esse tipo de pergunta. De repente Jesus ficou espantado. De repente Jesus ficou imaginando, como é que vocês não sabem? Claro que amar a Deus acima de todas as coisas. E por força de consequência, e veja bem, por força de consequência, amar o próximo. Era uma resposta para Jesus tão tranquila. Amar a Deus sobre todas as coisas. E por força de consequência, amar o próximo. Então, o poder de síntese de Jesus, o meu mandamento é este, é uma coisa maravilhosa. É uma coisa que devemos ficar imaginando como ele consegue, como ele tem essa capacidade de trazer essa síntese, esse resumo dessa maneira. O meu mandamento é este. E mesmo que a gente avance no versículo 12, para o seu conteúdo, então ele completa e diz que vocês amem uns aos outros.
E não está fora de cogitação que o amar a Deus sobre todas as coisas já está implícito aqui. Já estava implícito no amar a Deus. Então, o meu mandamento é este: vocês amem a Deus. Então, nunca esqueçam de amar os filhos de Deus também. Amem a Deus, mas não esqueçam de amar os filhos de Deus, de amar o próximo, de amar o seu semelhante, de amar especialmente o seu irmão em Cristo, com quem você sempre tem interagido. O amor sempre precisa prevalecer nas nossas relações, em todos os âmbitos, inclusive as eclesiais. A igreja de Cristo Jesus, ela precisa ser conhecida como uma comunidade do amor. Como falta amor hoje nas igrejas, como falta amor dos irmãos, como falta amor dos pastores pelas ovelhas, como falta amor dos líderes pelos seus discípulos, como falta amor entre irmãos da mesma congregação. Ao pegarmos o verso 12, a gente presta atenção e vê que Jesus fala sobre amar uns aos outros. E no verso 17, ele repete a mesma instrução. Ou seja, do verso 12 até o verso 17, ele fala sobre o mesmo assunto. O contexto é um só, por isso que a gente leu do verso 12 ao verso 17. Para quem estuda teologia, é o que normalmente, na parte de exegese, a gente costuma chamar de moldura. É aquele contexto, é uma moldura de contexto. Tem um tema só, tem a ver com amor e as suas consequências. Esse é o tema. Esse é o contexto do verso 12 ao verso 17. Fácil é falar no amor. Fácil é falar, é muito fácil. É bom e é fácil falar eu te amo. A gente fala de amor sempre de um ponto de vista poético. A gente fala de amor sempre de um ponto de vista romântico. A gente fala de amor sempre no sentido de emoções. Ele quase que nos induz naturalmente a esse tipo de sensibilidade, a de colocarmos o nosso emocional. E às vezes, o que era para trazer uma responsabilidade sobre a nossa vida, porque amar alguém, amar a Deus e amar alguém, traz uma responsabilidade sobre a vida daquele que ama. Consequências do amor em nossas vidas. Então, diante desse registro de ensinamentos que a gente acha nesse texto, eu quero trazer alguns deles. Alguns desses registros, alguns ensinamentos, para a gente entender, compreender e poder crescer em conhecimento, em praticarmos estes, para a gente alcançar um bom desfecho no mandamento que nos é concedido por Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu retiro dessa moldura, desse contexto que Jesus fala sobre o amor, é que o padrão desse amor ele é muito elevado. O padrão do amor que Jesus fala é um padrão de amor muito elevado. Jesus ele foi categórico quando ele disse: meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Como eu os amei. A mesa está posta. A ceia do Senhor está aqui. A gente daqui a pouco vai participar da ceia em memória do sacrifício de Jesus Cristo, por amor de cada um de nós. Ele nos amou a ponto de dar a sua vida. Então o padrão do amor que Jesus fala é muito elevado. É muito elevado. Qual é o padrão do amor? Qual é o modelo do amor? Quem é a referência para esse amor? Jesus. Jesus é o paradigma do que tange ao amor. E ele não deixa por menos ao dizer, se vocês têm alguma dúvida, diz lá no verso 13: ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus foi quem deu a própria vida por nós, não sermos amigos agora. E veja bem o contexto dessa fala. Jesus possivelmente, certamente pronunciou essa palavra na quinta-feira à noite,
poucas horas antes do seu sacrifício no Calvário, ele sabia do que ele estava falando, ele sabia do que estava por vir, e apesar das inúmeras vezes que os seus discípulos, que os apóstolos advertiam a ele, às vezes de uma maneira figurada, às vezes de uma maneira objetiva, de que ele não ia passar por aquilo que a gente costuma chamar de paixão de Cristo, ou seja, sofrimento, dor, calvário. Os discípulos não imaginavam que seria daquele jeito, do jeito que foi. E eles pensavam nisso, e pensavam que não seria assim até a última hora. Não faltou até, apóstolo que retrucasse o que Jesus havia predito sobre esse momento. Pessoas que andaram 3 anos e meio com Cristo, ele falando do projeto de Deus para a vida da humanidade, da sua vida, do propósito da sua vida. E Jesus então, ele reprisa o seu ideário e reafirma: eu vou dar a minha vida em favor de vocês. Ele reafirma que ele vai dar. Esse é o modelo de amor. Esse é o modelo de amor. Então, o padrão desse amor, ele é muito elevado. Ele é muito grande, ele é muito alto. E ele é o padrão que Jesus quer que eu e você possamos atingir. Não de darmos a vida para o irmão, mas até de pensarmos em que devemos dar o máximo do que temos da nossa vida pelo nosso irmão. Porque Jesus já morreu pela igreja, por cada um de nós. Mas esse é o padrão de amor. E isso é motivo, sabe para quê? Isso não é motivo para oba-oba. Isso daí não é motivo para a gente ficar tão alegre. Não, isso é motivo para a gente ficar constrangido. Senhor, eu não estou apto a amar uma pessoa dessa maneira. Eu não tenho condições. Eu não estou preparado para amar alguém com esse amor tão elevado. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Talvez até, em certo sentido, não haja até mesmo a necessidade de morrermos pelo nosso semelhante. Mesmo porque, e vou voltar um pouquinho, esse tipo de sacrifício não tem valor salvífico nenhum, porque o que tinha já foi feito por Jesus. Só a morte de Jesus foi capaz de nos salvar. Ninguém mais precisa ser crucificado para salvar a si mesmo e salvar qualquer outra pessoa. O Filho de Deus, o Filho encarnado de Deus, ele fez isso por nós. E essa é a única razão de nós estarmos aqui. Não tem outra razão para isso. Então pare para pensar, pare para meditar. Será que nós temos pautado o nosso amor de forma tão elevada? Será que nós temos amado o nosso irmão de uma maneira tão elevada assim? Ou será que o padrão do nosso amor ele é raso? Ele é rasteiro? Ele é protocolar? Ele sai apenas da boca e as palavras vão com vento? Um amor de tapinha nas costas? Um amor que não percebe a necessidade do semelhante? Tem igreja, não é o caso daqui não, que aqui tem 4 pessoas, mas tem igreja aí, tem 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, 3.000 pessoas, uma do lado da outra. A pessoa senta, não dá uma paz do Senhor, boa noite, não vê, ou não consegue enxergar, às vezes a pessoa que está do lado ali, para poder falar alguma coisa, para dar uma palavra de carinho, perguntar se está tudo bem. A gente falou de perceber a necessidade do irmão que está do nosso lado, na nossa frente, atrás de nós. A gente parou de se compadecer da dor da outra pessoa. A gente sabe o que está acontecendo, mas a gente nem para orar, nem faz uma ligação, nem público, como é que está, meu irmão, como é que está? A gente está orando. E veja bem, não há como divorciar o amor que temos a Deus do amor que temos ao próximo, porque é uma consequência do outro.
João, ele foi categórico quando ele disse: vocês não podem amar a Deus e odiar ao próximo. Amar a Deus a quem vocês não veem e odiar o próximo a quem vocês veem. Porque isso, sabe o que é isso? É o cúmulo do absurdo, né? Isso, na realidade, é o cúmulo do absurdo. Agora, quando a gente ama o próximo, a quem nós vemos, a gente está no caminho certo de provar que realmente a gente ama a Deus. E não é parar em todo momento por aquele cracudo, por aquele mendigo, para dar alguma coisa. Não, não é isso não. Não estou falando de ação social, não estou falando disso não. Estou falando até do meio da igreja, do irmãozinho do lado, que vem arrumadinho, cheirosinho no domingo e tal. Se a gente realmente ama o próximo, realmente a gente ama a Deus. A gente está no caminho certo. A Deus é quem a gente não pode ver. A Deus é quem é espírito, é invisível. Então o padrão desse amor, ele é muito elevado. A gente tem que tomar esse mandamento do Senhor da forma e da importância que ele tem. Ele é altamente importante. Ele é altamente exigente. Ele de simples não tem nada. Segundo ensinamento que eu observo nesse trecho dessa moldura, é que quando a gente obedece esse mandamento, a gente consegue descansar a nossa intimidade com o Senhor. Quando nós obedecemos esse mandamento, descansamos nossa intimidade com o Senhor. Veja bem o que diz lá o verso 14: vocês são meus amigos e fazem o que eu vos ordeno. Ele já fala, e fazem. E o que Jesus mandou fazer? Que nós nos amemos uns aos outros. Que sejamos pessoas que amem de forma verdadeira. E se vocês fazem assim, vocês mostram e demonstram que são meus amigos. Se você ama o próximo com esse padrão elevado, com esse amor elevado, então você é meu amigo. São poucas as pessoas na palavra de vida, na Bíblia, que foram chamadas de amigos de Deus. Sabia disso? Pouquíssimas pessoas. Uma delas foi Abraão. Mas isso não significa que só Abraão foi amigo de Deus, que as pessoas em redor dele não foram. Mas Abraão foi uma pessoa destacada. Ele já era uma pessoa destacada na pátria natal dele. Por onde ele peregrinou, ele já era uma pessoa destacada. Quando ele se instala lá em Canaã, na terra prometida, ele já era uma pessoa destacada. Ele era uma pessoa de nível destacado. As pessoas é que comentavam que Abraão era amigo de Deus. Eram as pessoas que viam isso dele. Quer coisa melhor do que as pessoas se referirem a você e a mim como alguém que tem intimidade com Deus? Não é para a gente se orgulhar, porque o orgulho não faz bem. Mas é para a gente entender que a gente está no caminho certo. Tem gente que pede para que eu ore por alguma coisa, alguma causa, só por conta de eu ser pastor. Aí a pessoa relaciona pastorado com a proximidade com Deus, com pessoas que praticam o mesmo ofício que eu. Veja bem, não é um privilégio do pastor, isso não. Isso é para todos os crentes. É um privilégio para todos os crentes. E é um mandamento para todos os crentes, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Todos nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. Na sua vizinhança, você tem que ser visto como uma pessoa, como alguém que tem essa intimidade com Deus, porque você crê em Jesus Cristo. Mas como é que se revela isso? Chegando e
evangelizando de voz alta, imponente, andando com a Bíblia embaixo do braço, andando de terno, falando: ô Senhor, Deus de todo o exército, Senhor que está nos céus. Fazer sermão na rua não é assim não, meu irmão. É assistindo, é ajudando, é dando, emprestando seu ouvido. Prestar seu ouvido. Às vezes a pessoa só quer falar. Não presta seu ouvido, meu irmão. Demonstre o seu interesse naquilo que as pessoas estão precisando. Se for o caso, se vir alguém abatido, convida para conversar. Ah, eu só não conhece meus vizinhos. Você que não conhece os meus. Você que não conhece os meus. Você que não tem ideia dos meus. Eu nem quero saber dos seus, cara. Você não conhece os meus. Procure não conhecer os meus também. Agora, quando a gente ama o próximo, agora quando a gente tem o próximo perto de nós, meu irmão, a gente consegue impactar essa pessoa, a gente consegue preparar essa pessoa para ser evangelizada. Sabia que a gente não evangeliza logo de cara, a gente prepara as pessoas para a evangelização? A gente vai preparando, vai dando, né? Vai demonstrando, vai conversando. Às vezes você não precisa falar nada para a pessoa, nem que você é crente, é prestar o ouvido, é a pessoa te ver, conversar com você, num ponto de ônibus. Tem irmão que faz tudo do avesso, vira a cara ao contrário do próximo, não quer saber das pessoas que estão ao seu redor. Depois quer limpar a garganta e falar: assim diz o Senhor dentro da igreja. Depois quer pegar o microfone e falar: assim diz o Senhor. Aí sai da igreja. O pior é ele nem ouvir o próximo, o pior é a vida ser torta. E eu estou cortando na carne daqueles que têm o microfone na mão, que são pastores e lideram, são aqueles que se autodenominam aí, por aí, que eu. As pessoas, elas não vão ouvir você não, meu. Se você for assim, ninguém vai ouvir você não. Não é com a boca que as pessoas vão perceber que você tem intimidade com Deus. É com as suas atitudes, é com os seus exemplos, é com as suas atitudes com o outro. As pessoas vão buscar você para falar com você. Terceiro ensinamento que eu encontro nesse trecho, que fala sobre esse amor. Primeiro a gente já falou que o padrão desse amor é elevado. Depois a gente falou que quando a gente consegue produzir esse amor, a gente descansa na intimidade com Deus. O terceiro ensinamento que eu tiro dessa moldura é que no conhecimento da palavra que a gente recebe as diretrizes para cumprir o mandamento. Veja bem, é no conhecimento da palavra. Conhecendo a palavra, a gente recebe e consegue ter as diretrizes para cumprir o mandamento. Até agora, de repente, para você parecia ser fácil amar o próximo, né? Mas está começando a parecer que é mais complicado do que você imaginava, né? O modelo é elevado, o padrão é altíssimo, você é limitado. Eu sei que eu não estou fazendo aquilo que leva as pessoas a reconhecerem que eu sou uma pessoa que sou amigo de Deus, mas o pastor também não sabe como é que são as pessoas com que eu convivo, e é verdade também. E eu reitero, não sei, não quero conhecer. Já tenho os meus lá, que não são fáceis. Seria melhor a gente morar na roça, no campo, onde eu não tenho ninguém. O negócio é complicado, realmente o negócio é complicado. Mas é no conhecimento da palavra é que nós vamos receber a devida orientação, a direção e a força, e mais a graça, para poder cumprir o mandamento. De João, verso 15, de João, diz assim: já não chamo vocês, João 12, já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de
de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Eu não sei como amar o próximo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Vá até as Escrituras. Você vai ver ali homens e mulheres, pessoas que viveram essa realidade e tem muito a nos ensinar, mas muito mesmo. Pessoas que têm a nos ensinar em horas que eles passaram muito especiais, horas particulares, horas decisivas da sua vida, e eles provaram o amor de Deus e provaram como é bom amar o próximo e como deve-se amar o próximo. Mas aí o próprio crente, ele acha que as Escrituras, elas falam de coisas surreais, sobrenaturais. Elas pegam a Escritura, parece que, sei lá, é um livro de mágica, ou se não, é aquele para andar embaixo do braço, eu sei tudo, um livreto qualquer. Não sei se você sabe, mas o muçulmano, ele anda com Alcorão não como a gente anda, ele coloca um pano por cima dele e anda com ele. Quando ele tem que sair, ele anda com ele em volta de um pano para cuidar da palavra, que para ele ali, aquela palavra ali tem poder, e para ele ali, na crença dele, ele deve cuidar bem do seu Alcorão, do seu ensinamento, daquilo que é direcionamento para a vida dele. Então ele não tem rabisco. Se alguém rabiscar, tem que jogar fora o Alcorão. Eles são assim, eles têm um cuidado, não pode pegar pó. Cuidado com a palavra, mas aí também é um cuidado exterior, não é um cuidado interior. Ou é uma coisa muito para lá ou muito para cá. Parece que está tudo muito longe, né? Mas foi tanto antes de Cristo, foi na época de Cristo, foi na época da igreja primitiva, foi na época de Paulo. Meu irmão, a Bíblia, a palavra de vida, ela fala de coisas práticas, de coisas objetivas, de realidades que demandaram o sacrifício de pessoas, que abriram mão de seus interesses particulares para benefício de outras pessoas, para benefício de outros. É só a gente visitar a palavra e chegar lá na vida dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos discípulos e apóstolos do Senhor Jesus e de todas as outras pessoas que não estão escritas aqui, mas que procuraram refletir a vontade de Deus em suas vidas. O que nós precisamos para cumprir o mandamento já nos foi dado pela palavra de Deus. E o que a gente tem que fazer agora? Aplicar esse ensinamento para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Aplicar o que está na Escritura no nosso dia a dia, mas a gente tem preguiça de ler. A gente só abre a Bíblia, ou quando tem, né? Quando a gente vai para a igreja. Não tem mais devocional, não tem mais culto doméstico. Terça-feira, um homem de 84 anos, eu ouvi a pregação de um homem de 84 anos, da nossa denominação, ele é bispo. Ele tem 3 filhos. E ele estava falando do culto doméstico que ele fazia na casa dele, das 3 meninas. Então, todo dia tinha culto doméstico na casa dele, fazia de noite. Fazia um louvor, aí depois uma lia um trecho pequeno, de qualquer passagem que fosse, e a terceira tinha que dar a interpretação daquele texto. E assim foram por vários anos, até que essas meninas se casaram. As 3 são professoras de escola bíblica. Qual é o legado que eu e você temos deixado para a nossa geração, para a próxima geração, para os nossos filhos? Qual é o legado que a gente deixa? Hoje é dos pais, e aí? Bacana, vamos sair para almoçar, vamos lá com os nossos filhos e tal, mas e aí, qual é o legado que tem deixado para eles? Meu pai vai para a igreja hoje. Aí chega da igreja, parece que ele foi num botequim.
Parece que ele volta bêbado. Parece que ele volta pior do que quando saiu. A palavra não é feita para ler, não. A palavra é feita para ler e para aplicar ela. Para o nosso dia a dia, para repassar. É assim que a igreja vive até hoje. Não interessa que tem 4 pessoas aqui dentro. Você está aqui porque ela foi passada. E a porta está aberta. E graças a Deus por causa disso. E a gente louva o Senhor. Sempre por causa disso. E olha, que ninguém diga que não sabe fazer isso. Eu não sei fazer isso, sabe sim. Peça para Deus iluminar seu entendimento, para que você encontre e age na palavra de Deus, meio para você poder fazer isso. Meio para você poder seguir e cumprir esse mandamento. Por isso, a gente não pode nunca usar o argumento do despreparo. Eu não estou preparado, meu irmão, minha irmã. Com a espada dessa aqui, não está preparado? Às vezes, sabe qual é a razão? A razão é que a gente não quer fazer. A gente não quer se preparar. Quarto e último ensinamento. Preste atenção nesse ensinamento, que ele é tão importante quanto os outros 3, e tão importante quanto o primeiro do padrão elevado para nós. É que o nosso êxito, preste atenção, o nosso êxito em Cristo, ele está atrelado à prática do amor. Você quer ter êxito na caminhada de fé que você tem? Esse êxito na sua caminhada de fé em Cristo Jesus está atrelado à prática do amor. Tudo o que nós fazemos é em Cristo, mas não basta apenas estarmos em Cristo. Nós precisamos ser bem-sucedidos em Cristo. Nós precisamos ter sucesso nas coisas que fazemos em Cristo. Então precisamos ser exitosos em Cristo. E quem diz isso? É a própria palavra do Cristo que nos garante isso, agora no verso 16. No verso 16, Cristo fala: não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Preste atenção, você não está aqui porque você decidiu fazer isso não. Você não está aqui por causa da sua profissão de fé, ou porque você achou que aqui é um lugar bom para congregar, que aqui não é. Que aqui a gente fala a verdade mesmo. Se as pessoas quisessem ouvir a verdade, mas querem fazer show, querem sentir no coração. Tem que ir no cardiologista. A liturgia da igreja aqui é razoável. Não, mas foi o Senhor, antes da fundação do mundo, que escolheu você para que estivesse aqui, para que estivesse dentro da igreja de Cristo. Veja que não é só a escolha de Deus por nós, mas também a operacionalidade de nossas mãos, que foram designadas para dar fruto. E não é qualquer tipo de fruto, é fruto em abundância. Tem gente que não tem dado um fruto no reino, um fruto ao reino. Por quê? Porque tem resistido nesse mandamento do Senhor, o de amar. Amar o próximo. Como é que o varão ou a varoa vai dar fruto se não ama nem o próximo? E não é só ser uma boa pessoa não, porque isso aí não é mérito nenhum não, você ser uma boa pessoa. Não é mérito você ter um bom caráter também não. Não é mérito você ter uma índole estável. Mas você e eu claro que eu me coloco nesse lugar, nós poderíamos dar muito mais fruto do que a gente dá. A gente podia ser muito mais abundante na obra do que a gente está sendo. Deus deu para mim e para você um grande potencial, mas a gente ainda resiste.
a gente ainda se esconde, a gente procura ficar de lado, a gente vem à igreja, participa das prestações de culto, canta os louvores, e Jesus diz, a síntese de tudo isso aí está focada em amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Pronto. Nós não somos pontos largados, e sim um todo, onde essas pessoas estão incluídas, embutidas no mandamento. Todos nós estamos embutidos nesse mandamento. Por fim, dentro desse aspecto e dessa moldura, desse contexto, de amar o próximo, de amar a Deus, do mandamento de amor, a gente tem que prestar bastante atenção, porque ele ainda fala sobre uma vida de oração, conforme o final lá do verso 16, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Vida de oração. A oração está inclusa nisso aqui também. É só com a força de Deus, através do nosso clamor e da nossa oração, é que a gente consegue passar barreiras em relação a outras pessoas, em relação ao amor a outras pessoas. Eu ainda penso que é muito provável que grande parte das nossas orações, que são ouvidas pelo Senhor, elas possam ainda não terem sido respondidas pela desconsideração que a gente possa ter desse mandamento. Eu ainda tenho isso. Por isso que ele coloca a oração como algo tão importante aqui nesse contexto. Eu ainda tenho esse sentimento, aquela tranquilidade que temos quando a gente lança sobre o Senhor nossas orações, pedindo ao final que sejam feitos tudo, os pedidos e respondidos, eles, conforme a vontade do Senhor. Parece que naquele momento, ele nos escapa. De repente, tem a ver com isso, com o fato de que nós não temos considerado como deveríamos o mandamento do Senhor. Por quê? Porque o nosso êxito em Cristo está atrelado à prática do amor. Não tem como a gente ser exitoso em Cristo se a gente não praticar o amor. Nem o amor com Deus, nem o amor com o próximo. Não tem como haver êxito em Cristo. Por isso, da lembrança que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que Jesus fala isso. E no tempo dele, e no espaço, ele nos sediou para que nós sejamos abundantes em Cristo e nele. Então, quando a gente elevar a nossa voz em súplicas, a gente vai ter a certeza, na segurança, que não só ele ouve, mas também nos atende. E tudo faz conforme a sua vontade. Agora, parece fácil? Parece algo fácil? Eu vou ler de novo o texto central para a gente poder ministrar a ceia. Agora, com isso em mente, presta atenção na leitura para você ver, para você ter uma ideia, para você agora, de modo um pouco mais compreensivo, entender. Diz lá João 15, verso 12. Quem diz? Jesus. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Padrão elevado. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Nós sabemos. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei
para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Finalzinho, verso 16. Assim que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. E aí ele finaliza a moldura do contexto. Que coisa linda. O que eu lhes ordeno é isto. Volta para o verso 12. Que vocês amem uns aos outros. Que coisa mais linda do que isso? Que coisa mais maravilhosa do que isso? Isso é lindo. Que a gente possa guardar. Que a gente possa guardar. Mas não guardar para esconder. Guardar, colocar em prática esse mandamento, e que assim seja na nossa caminhada, que a gente possa avançar na vontade de Deus nos nossos corações, para que possa haver transformação na nossa mente, e através dela, aí sim, virem os frutos do Espírito. E através disso tudo, meu irmão, o crescimento para que a gente possa alcançar na nossa caminhada nosso destino eterno. Não é o destino final, é o destino eterno. Cruzar a linha de chegada, encontrar o nosso Pai Celestial dos céus, naquele banquete maravilhoso. Quarta-feira eu preguei sobre Demas. Quarta-feira eu falei que sobre Demas, um homem que foi cooperador de Paulo. Há 3 versículos que falam desse Demas. 2 em Filemão e Colossenses, quando Paulo saúda tanto Filemão quanto saúda Colosso, a igreja de Colosso, ele fala desse Demas. Eu e Demas, meu colaborador. Eu, Marcos, Lucas e Demas, meu colaborador, meu cooperador. Mas lá em 2 Timóteo 4, que foi a última carta que o apóstolo Paulo escreve na prisão, já no seu final de vida, já idoso, já na prisão domiciliar um tempo, já perto da sua morte. Ele escreve para Timóteo, fala: Timóteo, vem logo para cá, porque Demas, ele me abandonou. Demas, ele partiu. Demas, ele foi embora. Demas foi embora e me abandonou por amor a esse servo. E ele foi para Tessalônica. Então vem logo, vem aqui que eu estou precisando. Será que Demas praticou esse amor? Será que Demas teve a capacidade de praticar esse amor? Será que Demas conseguiu chegar até o final? Porque não adianta o começo ser bom e o final ser péssimo. O homem possivelmente se converteu ouvindo Paulo, andava com Paulo, ouvia Lucas, ouvia Marcos, ouvia Aristarco. Pode ser um privilégio. Me ouvir só Deus mesmo e vocês. Agora sentar e ouvir Paulo, 1 hora, 2, 3 horas falando de Cristo. Um homem culto, eloquente, um homem poliglota, conhecedor da cultura, falar com propriedade, conhecedor das Escrituras, devia ser algo maravilhoso. Um homem ensinado por Paulo, trabalhando no Evangelho. Pessoal, tem muito romantismo na igreja primitiva, e não tem nada de romântico na igreja primitiva. Era uma igreja perseguida, mundana, igualzinha hoje. Só não tem perseguida aqui no Brasil, mas aí fora tem. Perseguia, mundana, cheia de problema. É só você ler a 1ª e 2ª carta de Coríntios. Igreja cheia de problemas. Falsos profetas, falsos mestres. Pessoas se denominando apóstolos, como se denominam hoje. Uma zoeira, para não falar coisa pior, uma bagunça, muito parecido com o que é hoje. E Demas lá. Só que aquilo que começou bem, não acabou bem. Ele foi e abandonou Paulo, quando Paulo mais precisava. É como se fosse um soldado que no finalzinho da guerra, na última batalha, ele vai desertar. Que a gente possa ter a consciência que devemos avançar na vontade de Deus em nossos corações.
e que possamos praticar o amor que o próprio Cristo nos ensina através de João 15, verso 2 ao 17. Amém?